Muito boa noite para você. Está começando mais um programa Panorama nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana aqui. Você já sabe, né, que o programa Panorama, junto com o Jornal Guarapari, está empenhado em trazer informações para você aqui na programação da TV Guarapari sobre a pandemia do coronavírus. Você sabe que aqui na TV Guarapari você tem informações sobre a nossa cidade e também sobre o nosso estado, aquilo que está pertinho da gente. Bom, a gente sabe que também tem muitas dúvidas que ainda existem na cabeça da população, muita gente ainda gera muitas dúvidas esse assunto do novo coronavírus. Então a gente já abre o programa de hoje mostrando para você um vídeo que está falando tudo sobre o coronavírus, né, como que se dá o contágio, o processo do vírus no organismo, esse processo de pandemia também, medidas de precaução que a gente tem que ter. Então você vai ver esse vídeo a partir de agora. Em dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos meses seguintes, espalhou-se para outros países, com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada Covid-19 e que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. O que realmente acontece quando a doença infecta um humano e o que todos nós devemos fazer? Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo-se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas. Quando as pessoas tossem, ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto, ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega uma carona para regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Mas apenas alguns coronavírus podem causar uma situação bastante dramática. Os pulmões estão revestidos com bilhões de células epiteliais. Estas são as células de fronteira do seu corpo que revestem seus órgãos e mucosas, esperando para serem infectados. O corona se conecta a um receptor específico nas membranas de suas vítimas para injetar seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são bem simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original até atingir um ponto crítico e receber uma ordem final: autodestruição. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar mais células. O número de células infectadas cresce exponencialmente. Após cerca de 10 dias, milhões de células do corpo estão infectadas e bilhões de vírus invadiram os pulmões. O vírus ainda não causou muitos danos, mas agora ele vai liberar uma fera real em você: seu próprio sistema imunológico. O sistema imunológico que existe para protegê-lo pode ser realmente perigoso para si mesmo e precisa de uma boa regulação. À medida que as células imunológicas entram nos pulmões para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm ouvidos nem olhos. Elas se comunicam principalmente através de pequenas proteínas de informações chamadas citocinas. Quase toda reação imune importante é controlada por elas. O corona faz com que as células imunológicas infectadas exagerem e ordenem assassinatos sangrentos. De certa forma, coloca o sistema imunológico em um frenesi de combate e envia muito mais soldados do que deveria, desperdiçando seus recursos e causando danos. Dois tipos de células em particular causam estragos. Primeiro, os neutrófilos, que são ótimos para matar coisas, incluindo nossas células. Quando chegam aos milhares, eles começam a bombear enzimas que destroem tanto amigos quanto inimigos. Outro tipo importante de célula que entra em frenesi são os linfócitos T citotóxicos, que geralmente ordenam que as células infectadas cometam suicídio controlado. Confusos como eles estão, eles começam a ordenar células saudáveis para se matarem também. Quanto mais células imunológicas chegam, mais danos causam, e mais tecido pulmonar saudável elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar danos irreversíveis permanentes, que levam a deficiências ao longo da vida. Na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa, e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves, mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais do que a gripe. Em casos mais graves, milhões de células epiteliais morreram, e com elas o revestimento protetor dos pulmões desapareceu. Isso significa que os pequenos sacos de ar dos alvéolos, através dos quais a respiração ocorre, podem ser infectados por
bactérias, que geralmente não são um grande problema. O paciente pega pneumonia, a respiração fica difícil ou até falha, e os pacientes precisam de equipamentos respiradores para sobreviver. O sistema imunológico lutou com capacidade total por semanas e produziu milhões de armas antivirais. E como milhares de bactérias se multiplicam rapidamente, o sistema fica sobrecarregado. Elas entram no sangue e invadem o corpo. Se isso acontecer, a morte é muito provável. O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Embora seja difícil definir exatamente a taxa de mortalidade durante uma pandemia em curso, sabemos com certeza que é muito mais contagiosa e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros para uma pandemia como a de corona: o rápido e o lento. Qual futuro veremos depende de como todos reagimos à pandemia nos primeiros dias do surto. Uma pandemia rápida será horrível e custará muitas vidas. Uma pandemia lenta não será lembrada pelos livros de história. O pior cenário para uma pandemia rápida começa com uma taxa muito rápida de infecção, porque não existem contramedidas para desacelerá-la. Por que isso é tão ruim? Em uma pandemia rápida, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. Se os números ficarem muito grandes, os sistemas de saúde não conseguirão suportar a pandemia. Não há recursos suficientes como equipe médica ou equipamentos, como respiradores para ajudar todo mundo. As pessoas vão morrer sem tratamento. À medida que mais profissionais de saúde adoecem, a capacidade dos sistemas de saúde cai ainda mais. Se esse for o caso, decisões horríveis deverão ser tomadas sobre quem viverá e quem não viverá. O número de mortes aumenta significativamente em um cenário como esse. Para evitar isso, o mundo, ou seja, todos nós, precisamos fazer o possível para transformar isso em uma pandemia lenta. Uma pandemia desacelerada pelas respostas certas, especialmente na fase inicial, para que todos que adoecem possam receber tratamento e não haja pontos de crise com hospitais sobrecarregados. Como não temos uma vacina para o corona, temos que projetar socialmente nosso comportamento para agirmos como uma vacina social. Isso significa simplesmente duas coisas: não ficar infectado e não infectar os outros. Embora pareça banal, a melhor coisa que você pode fazer é lavar as mãos. O sabão é realmente uma ferramenta poderosa. O coronavírus está envolto no que é basicamente uma camada de gordura. O sabão quebra essa gordura e o deixa incapaz de te infectar. O sabão também deixa suas mãos escorregadias e com os movimentos mecânicos da lavagem, os vírus são levados embora. Para fazer isso, lave bem as mãos, como se você tivesse acabado de tocar em algumas pimentas e quisesse colocar suas lentes de contato em seguida. O próximo passo é o distanciamento social, o que não é uma experiência agradável, mas uma coisa boa a se fazer. Isso significa sem abraços e sem apertos de mão. Se for possível ficar em casa, fique, para proteger aqueles que precisam estar fora de casa para que a sociedade funcione. De médicos a caixas ou policiais, você depende de todos eles, e eles dependem que você não fique doente. Em um nível maior, existe a quarentena, o que pode significar coisas diferentes, desde restrição de viagens ou pedidos governamentais para ficar em casa. Quarentenas não são boas experiências e certamente não são populares, mas elas garantem a nós, e especialmente aos pesquisadores trabalhando em medicação e vacinação, mais tempo crucial. Portanto, se você for colocado em quarentena, deve entender o porquê e respeitá-la. Nada disso é divertido, mas olhando para o bem maior, é um preço realmente pequeno a se pagar. A questão de como as pandemias terminam depende de como elas começam. Se começarem rapidamente com uma subida íngreme, elas terminam mal. Se começarem devagar com uma inclinação não tão íngreme, elas terminam ok. E nos dias de hoje, realmente está tudo em nossas mãos, literalmente e figurativamente. Informações bem detalhadas, José. É bom a gente falar porque, mesmo a gente estando sempre falando, ainda gera muitas dúvidas sobre o coronavírus, né? Muitas dúvidas, realmente. Boa noite, Emerson. Boa noite a quem está em casa assistindo a gente pelo Panorama nesta segunda-feira. A gente fez questão de começar com esse vídeo explicativo porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, sobre a doença, sobre como ela é transmitida, por que é preciso, né, diminuir essa curva de crescimento aí da doença no país, para que não afogue o sistema de saúde, né, para que não haja essa sobrecarga no sistema de saúde toda de uma vez só. Então, por isso, nós iniciamos o programa de hoje com esse vídeo super explicativo sobre o Covid-19. Então, vamos agora à atualização dos dados, né, Emerson? Porque na sexta-feira, nós encerramos o programa dizendo que não tínhamos nenhum caso registrado em Guarapari. Mas, infelizmente, essa não é mais a nossa realidade. Já temos um caso confirmado em Guarapari. Olha lá, primeiro no canto esquerdo,
Números do mundo. Confirmados já chegamos a 752 mil. Mortes, 36 mil. No Brasil, o último dado que a gente tem é de 4.470 pessoas confirmadas e 159 mortes. No Espírito Santo, 72 casos confirmados. E aí o caso de Guarapari, que foi confirmado no sábado, né, Josi? Pois é, ainda hoje nós vamos ter outras informações sobre esse caso que ocorreu aqui em Guarapari, que foi registrado em Guarapari. Muitas dúvidas, muitas perguntas e muitas notícias falsas também circulando nas redes sociais sobre esse caso de Guarapari. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais informações sobre esse relato aqui da cidade. Isso aí, vale a pena a gente comentar também que junto com Guarapari, outras duas cidades também entraram aí como novas, né, nos casos confirmados, que foi do Espírito Santo que eu estou falando, sobre que é São Roque do Canaã e Itapemirim. Itapemirim, que é pertinho da gente aqui também, né? Isso aí. Muito bem. Bom, a gente sempre conta com a participação do telespectador aqui no nosso Panorama e hoje não é diferente. Com certeza, já vamos colocar o nosso número do WhatsApp aí na tela para você mandar mensagem, o que você está fazendo na quarentena. Manda mensagem para a gente, pode mandar foto e vídeo também que a gente exibe aqui. Bom, boa noite, meu marido e eu temos 74 e 69 anos e não temos parentes em Guarapari. Estamos em casa e só saímos para fazer compras e evitamos contatos próximos. Certíssimo esse casal, viu? Dando exemplo, porque fazem, né, eles fazem parte do grupo de risco, então tem mesmo que permanecer em casa e cuidando, né, um do outro ali. Muito legal, parabéns. Muito bem. E inclusive a gente está vendo muitas notícias de jovens que estão ajudando os mais velhinhos, né, que precisam sair de casa, mas não podem por causa do coronavírus. Sim. Muito legal a iniciativa. E tem também, Josi, um alerta aqui da Bruna do bairro Coroado, que ela falou assim que ela pensou um negócio que ninguém pensou ainda. Veja as notícias para usarem álcool em gel. E não ouvi sequer falarem para tomarem cuidados. Por exemplo, passar álcool em gel e estar perto do fogo, por ser álcool, né? Então, crianças, pode, né? Por exemplo. O recomendável é que criança passe longe, né? As mães é que tem que fazer a higienização das crianças ali. Mas se você está utilizando álcool gel, claro, longe do fogo, né, gente? Por favor. Isso aí. Daqui a pouco tem mais mensagens, daqui a pouco também tem Diário da Quarentena, com fotos e vídeos. Isso aí. Bom, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, não sai daí não, porque como eu já adiantei, hoje ainda a gente vai falar sobre esse caso registrado aqui em Guarapari. Não perde não. De volta com o segundo bloco do Panorama desta segunda-feira e olha, muita gente participando do nosso programa, não só com comentários, mas também enviando fotos e vídeos pra gente aqui. É verdade, inclusive você que já mandou a foto, já mandou o vídeo, ainda não passou aqui, espero que uma hora vai passar, porque a gente está recebendo muita mesmo, viu? E a gente junta tudo e bota no nosso Diário da Quarentena. Vamos lá, então. O primeiro é o Pedro Henrique de Santa Margarida. Tá assistindo o Panorama lá, ó. Olha lá eu no fundo. Josiane e Emerson são muito legais. Programa show, sextou. Um beijo. E mandou na sexta-feira, viu? O segundo é um vídeo, Josi, da Sofia do Coroado. Ela tem um recadinho pra gente. A gente vai ter que escutar o recadinho dela que ela tá passando nessa quarentena. Vamos ver? Vamos ouvir. Sofia lá do bairro Coroado. Bom. A produção tá colocando pra gente? Vamos colocar no ar, por favor, Sofia. Gente, aqui. É verdade. Inclusive, você que já mandou a foto, já mandou o vídeo, ainda não passou aqui, espero que uma hora vai passar. Não, acho que eu tô me ouvindo. Bom, deu algum erro ali, Josi? Deu um errinho, eu achei. Acho que programa ao vivo, Depois a gente vai né? colocar a Sofia, então. Depois a gente coloca, 7h20, a gente tá ao vivo. Então, dá para colocar mais algum ou a gente passa para outro momento? Bom, deixa eu dar um recado aqui então, porque olha só, nesse final de semana mandaram um vídeo pra gente aqui, pro programa, dizendo que estava acontecendo uma festa, olha só, uma festa no final de semana, numa casa em Nova Guarapari, e aí os vizinhos se sentiram incomodados, porque tem até um material sobre isso também, né, Tem Emerson? também, se o Ângelo puder colocar ali na pasta o vídeo porque da os festa. vizinhos se sentiram incomodados, porque além do som muito alto, essa questão da pandemia, que tá todo mundo pedindo para não ter aglomeração, para não ter reunião de pessoas, e aí enviaram um vídeo pra gente. Vamos ver. Acho que a gente tá com uma dificuldade hoje para colocar os vídeos no ar. O programa ao vivo é assim, Josi. Então, mas aí enviaram esse vídeo pra gente, uma pessoa, né, que não quis se identificar, falando dessa festa que estava acontecendo numa casa ali em Nova Guarapari, e aí pedindo, né, sem saber o que fazer nesse caso, né, porque estão pedindo, não saia de casa, não reúna os amigos, não é hora de visita, não é hora de festa, e aí acontecendo essa suposta festa nesse local. E aí a pessoa, sem saber o que fazer, pediu a nossa ajuda aqui. O Emerson foi atrás de uma resposta sobre isso, né? Agora porque os vizinhos se sentiram incomodados, porque, além do som muito alto, essa questão da pandemia. Aí, enquanto isso, eu vou ler a nota enquanto vocês estão, o vídeo já está na tela. Ó. A gente entrou em contato com a prefeitura que falou que a denunciante pode ligar para o Disque Silêncio das 8 da manhã às 2 da madrugada e aos finais de semana de 6 da tarde às 2 da manhã.
Quem se sentir lesado também poderá ligar para o 190, caso considere perturbação ao sossego. Além disso, o município criou um novo contato de comunicação de denúncia sobre coronavírus, que é o 0800 2839 453. 0800 2839 453. De segunda a sexta, de 8 às 5 e sábado, de 8 a meio-dia. Pois é, né? Nesses horários aí não dá para a pessoa denunciar quando está acontecendo ali no ato. Aí faz um vídeo, então, como esse daí, e envia para lá, faz a denúncia, que aí eles vão apurar se realmente era uma festa, ou se era só o pessoal da família, né, que mora na casa, que estava ali naquele momento, enfim, eles vão averiguar. Mas vale aí a consciência das pessoas para não fazer festa, não ficar visitando, não, né, gente? Não é o momento, né? Vamos esperar essa turbulência passar para a gente poder se reunir e festejar o fim do coronavírus, quem sabe, né? O que a gente espera. Bom, e por falar em coronavírus, o governador Renato Casagrande fez um pronunciamento agora à tarde, já no iniciozinho da noite, via internet, respondendo a alguns questionamentos também de jornalistas do estado. E aí ele admitiu que nós já temos a transmissão comunitária do coronavírus aqui no Espírito Santo, que é quando não se sabe mais de onde a pessoa pegou a doença. Não é mais naqueles casos, foi uma pessoa que veio de fora ou teve contato com uma outra. Não, a transmissão comunitária já não se sabe mais como a pessoa pegou a doença. Vamos ouvir. Nós estamos reconhecendo, né, a transmissão comunitária. Nós já daqui para frente não conseguiremos identificar, como não já conseguimos em alguns, vencido o prazo da tentativa de identificação, de onde a pessoa pôde ter adquirido o contágio do vírus. Então, algumas pessoas a gente não conseguiu identificar nessas últimas 36 horas, então estamos reconhecendo a transmissão comunitária, que daqui para frente não sabemos, não teremos como identificar no estado do Espírito Santo, né, de onde a pessoa de fato adquiriu, foi contagiada pelo vírus. Pois é, né? Já não se sabe mais então da onde se pegou a doença. Já temos esse tipo de caso aqui no Espírito Santo. E aí o governador falou também sobre os testes para saber se a pessoa tem ou não Covid-19, que aqui no estado deve passar de 50 para 600 testes por dia já ainda essa semana. Vamos ver. O nosso objetivo é fazer o máximo de testes, tanto é que o nosso laboratório, como eu disse, ele saiu de 50 testes por dia e ele chega essa semana podendo fazer 500, 600 testes por dia. Lógico que a gente não tem esses testes, nós estamos comprando esses testes, estamos ganhando alguns testes. O Ministério da Saúde nos envia 800 testes por semana, né? É um número pequeno, quando a gente produzia pouco era o suficiente, mas agora que a gente conseguiu adaptar o nosso laboratório com uma condição muito melhor, os testes não são suficientes. Por isso que a gente comprou, como eu já disse, 50 mil testes, estamos no processo de compra, estamos ganhando 15 mil testes, deveremos ganhar de outras empresas alguns testes a mais. O Ministério da Saúde, a gente está pedindo que reforce a situação nossa aqui no Espírito Santo, que o nosso desejo é testar o máximo. Testando o máximo, a gente consegue, de fato, fazer no Espírito Santo uma radiografia do comportamento do vírus e permitir que a gente planeje mais adequadamente o número de leitos hospitalares que a gente precisa ter. Pois é, você viu aí, né? Então, aumentar o número de testes para poder definir melhor as ações que serão feitas aqui no nosso estado. E claro que ele comentou também sobre a questão do fechamento do comércio, que o prazo inicial de 15 dias já vence agora na sexta-feira, mas ainda não se sabe se irá prorrogar ou não. Ouça só. Essa semana vence no sábado o prazo de comércio. Nós vamos ter que discutir com a Secretaria de Saúde nossa e pegar a orientação nossa e com os infectologistas qual vai ser o comportamento. Só teremos um quadro mais geral na sexta-feira, não teremos antes, porque os dados vão nos dando condição de saber se a gente continua ou não com as restrições que nós temos hoje ao comércio, ou se as restrições vão ser menores ou maiores, vai depender muito do comportamento do vírus aqui no estado do Espírito Santo e do impacto dele na sociedade capixaba. Então, nós não temos posição hoje, já estou até respondendo, sei, diversas perguntas que vocês me fariam, né, com relação a isso. Assim, são os dados da semana que vão dizer o que vai acontecer. Viu aí?
Bom, e ele chegou a comentar também, porque é uma dúvida de muitas pessoas, até recebemos comentários aqui pelo WhatsApp, sobre as lotéricas, as casas lotéricas, né, se elas vão parar de funcionar ou não. E aí, em consenso com o governo federal, chegou-se à conclusão de que não vai fechar a casa lotérica, tá? Até porque muitas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, por exemplo, precisam ter acesso para poder receber o dinheiro, pagar suas contas, enfim. Então, ele vai regulamentar um decreto já a partir de amanhã, para que as casas lotéricas tenham o pleno funcionamento para que as pessoas possam utilizar. Foi esse aí mais um pronunciamento do governador. Bom, e uma outra questão também que a gente tratou na semana passada foi com relação à vacinação dos idosos, que fazem parte aí da primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe comum, tá, gente? Contra a influenza, não é sobre o coronavírus, porque não tem vacina para o coronavírus. E aí, na semana passada, no segundo dia da campanha, já havia acabado a vacina. O município recebeu um novo lote, hoje começou de novo a vacinação aqui em Guarapari para os idosos, mas, ao que tudo indica, também já acabou. Vamos ouvir a secretária de Saúde. Hoje nós reiniciamos a campanha de vacina com todos os idosos, profissionais, né, da saúde, trabalhadores da área da saúde. A quantidade de doses não foi suficiente novamente. Nós temos mais um lote para receber essa semana do governo do estado e assim nós vamos dar continuidade à campanha de vacina. Importante lembrar que 60% dos idosos já foram vacinados e 37% dos trabalhadores da área de saúde já foram vacinados. Pois é, né? Então, mais uma vez, esse lote de vacina que chegou não foi suficiente, mas as pessoas não precisam ficar desesperadas, porque na quarta-feira deve chegar um novo lote e aí reiniciar, então, a campanha de vacinação para os idosos, que 60% já foram vacinados, como disse a secretária, e também para os profissionais da área da saúde. Então, ficar tranquilo que vai chegar vacina para todo mundo, tá bom? Bom, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, não sai daí não, que a gente volta já já, porque tem fala hoje também aqui do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, e todos os detalhes sobre o caso confirmado de coronavírus registrado aqui em Guarapari. De volta com o panorama desta segunda-feira, muita participação chegando aqui pra gente. Não dá tempo de ler tudo, né, Emerson? Mas a gente vai tentar ver agora o vídeo da Sofia que você tinha chamado. A Suado mandou um recadinho pra gente na quarentena. Vamos colocá-lo na tela agora então, que não deu pra entrar aquela hora. Lave as mãos e fique em casa. Ah, que bonitinha, Sofia, viu? Lave as mãos e fique em casa. Muito bem, lave as mãos e fique em casa. É o recado da Sofia aí para todo mundo que está desrespeitando. Não pode desrespeitar, viu, gente? Não é isso? Isso aí. Só mais um último também de hoje, Josi. A Rosilda, de Nossa Senhora da Conceição. Assim está sendo minha quarentena. Exercícios em casa. Olha lá. Eita, fazendo atividade física. Muito bem, a gente gosta disso, viu? Bom, e aí agora a gente vai ter então uma fala do prefeito Edson Magalhães, porque tem muita gente falando sobre reabertura ou não do comércio, né? A gente teve uma carreata realizada na sexta-feira aqui em Guarapari, e aí ele falou que ele está respeitando a questão do decreto. Vamos ouvir. Nós vamos intensificar a nossa fiscalização em Guarapari naquilo que tange ao decreto municipal, tá? Proibição de pessoas nas praias, enfim, logradouros públicos, a questão da fiscalização dos ônibus de turismo e van. Nós estamos aí há poucos dias da Semana Santa, é um feriado prolongado. Guarapari não vai abrir suas praias, então é importante que aqueles agentes turísticos fiquem sabendo das medidas que o município vai tomar em relação a isso. Nós temos um decreto aí do governo do estado, são medidas importantes que foram tomadas. Esse decreto tem vigência até o dia 4, nós vamos esperar se o Estado vai continuar, vai postergar essas medidas ou não, para que nós possamos também, o município, atrelado ao Estado e atrelado ao Ministério da Saúde, nós tomarmos providência. Pois é, respeitando então a questão do decreto, e já anunciou o prefeito então, né, não vai abrir as praias para a Semana Santa. Teremos então uma Semana Santa diferente, né, como a gente já previa isso. A questão das missas já estão sendo feitas online, os cultos religiosos também. E agora a Semana Santa então aqui na cidade também de praias fechadas e de reclusão social, né, para que a gente possa evitar aí a contaminação de mais pessoas pelo coronavírus, já que no último
sábado, infelizmente, nós tivemos então o registro do primeiro caso confirmado aqui em Guarapari. E aí começou a surgir muito boato, muita notícia falsa sobre esse caso de Guarapari. Se era homem, se era mulher, rodou um vídeo nas redes sociais de uma mulher fazendo nebulização, dizendo que tinha pego na feira. A prefeitura desmentiu, não é verdade, aquilo ali é fake news e várias outras notícias falsas. E muita gente questionando também por que o município não divulga os dados sobre esse caso aqui de Guarapari. Não diz se é homem, não diz se é mulher, não diz qual bairro que essa pessoa mora. E aí a gente foi procurar saber e recebemos então um vídeo lá da prefeitura com a doutora Ida explicando sobre esse caso e dando boas notícias no final do vídeo. Vamos ouvir. Doutora Ida, explica pra gente por que o município não pode passar os dados desse paciente que foi diagnosticado com coronavírus. Bom, é garantido ao paciente de qualquer morbidade, seja no caso do coronavírus, seja no caso de AIDS, tuberculose, rancenias, enfim, qualquer paciente é garantido por lei o sigilo profissional para garantir a sua privacidade. E como foi conduzido esse caso? Desde o momento em que ele foi identificado como um caso suspeito, ele já foi orientado a permanecer no isolamento, domiciliar, junto com os seus familiares, então todos estão sendo observados. Ele foi conduzido de uma maneira mais atenta, porque ele é o único que apresentava sintomas, foi monitorado, foi atendido por médicos, voltou a ser reavaliado, até que ele evoluiu uma forma mais grave, ficou internado esperando uma vaga, e logo que foi conseguida a vaga, ele foi transferido para o hospital em Vitória, que é a nossa referência, que é o Hospital Jaime Santos Neves. Hoje em dia ele já está bem, já está em plena recuperação, dentro de um quarto já saiu da UTI. Então é muito importante que as pessoas se sintam seguras, porque ele não andou circulando, nem nas ruas, nem em estabelecimentos, ele foi bem consciente, a família consciente, ele foi bem preservado e preservou também todas as pessoas que poderiam entrar em contato com ele. Pois é, né, gente? Então aí as notícias, as informações reais sobre esse caso confirmado de Covid-19 aqui em Guarapari, né? Muita gente questionando como é que essa pessoa soube rápido, né, que estava doente. Não, essa pessoa já havia sido notificada, né? Estava aguardando o resultado, já havia sido feita a notificação. Essa pessoa estava em quarentena em casa, junto com a família também, respeitou a ordem da quarentena, até que ela se sentiu mal, precisou ser hospitalizada, mas agora já está mais fora de perigo, né? Já está mais estável, como disse ali a doutora Ida. Então, assim, desmentindo aí vários boatos que foram surgindo no final de semana por causa desse caso confirmado em Guarapari e dando essa boa notícia que essa pessoa está já em recuperação. E a gente espera que se recupere logo, espera que não tenha mais casos na família dessas pessoas e nem nas outras que tiveram contato com ela, não é isso, Emerson? Isso aí, temos que combater as fake news, como você bem falou. Então são 22 casos notificados, 16 descartados, 5 em investigação e 1 confirmado. Esses são números oficiais, Josi. Muito bem. Bom, e um motivo bem legal para as pessoas ficarem em casa, que a gente está dando aqui, são os desafios, né? A gente tem lançado desafios para a pessoa fazer atividade física em casa, curtir a quarentena mais saudavelmente, o melhor possível, né? E aí, no desafio da semana passada, muita gente participou, enviando vídeos que tinha que tirar a camisa, vestir a camisa na posição de prancha. Você sabe que a gente recebeu um vídeo... Eu também participei. Você participou, cumpriu, maravilhoso. Cumpri. E você sabe que a gente recebeu aqui, Emerson, um vídeo de uma pessoa ilustre, conhecida nossa aqui? Ah, Josi, de quem será? Quem será? Vamos ver quem foi que cumpriu o desafio aí, ó. Olha lá, tá já lá tirando a camisa, tem um cachorrinho ali ajudando. Tem 2 cachorros atrás fazendo participação. É o nosso chefe, olha lá, o patrão também realizou, cumpriu muito bem o desafio, está em forma. Está em forma, isso que eu ia falar, parabéns. Muito bem, não está só trabalhando em casa não, está malhando também, cumprindo o desafio, assim como tanta gente mandou para nós aqui, você fez, eu fiz e o patrão também realizou, ó, parabéns, cumpriu o desafio, viu? E aí a gente já vai lançar mais um agora então, tá? Já é o desafio da semana, se você também quiser fazer, vai gravar um videozinho, vai mandar pra gente, o professor Pedro Leal vai ensinar agora qual que é o desafio dessa semana, vamos ver. Pessoal, tudo bem? Então, hoje para vocês vou mandar mais um desafio, tá?
Desafio das pranchas. Prancha ventral, prancha lateral com o braço, prancha lateral com o outro, prancha lateral com a mão e com a outra mão. Eu quero ver a sequência, quantas vezes vocês conseguem fazer isso direto. Olha para a demonstração. Primeiro na ventral. Fez a ventral. Marca pelo menos 30 segundos em cada posição. Virou, prancha lateral. Beleza? Voltei para a ventral, para outra lateral. Voltei para a ventral, agora com a mão, lateral. Beleza? Voltei para a ventral, a outra mão, a outra lateral. Eita, que esse é difícil, hein, Emerson Andrade? Será que vai? Esse eu não sei se eu vou fazer não, Ju. Sinto Olha, muito. esse é difícil, mas a gente vai tentar fazer. E para facilitar para você, faz só uma rodada de cada um, contando 30 segundos, então, em cada posição. Grava e manda pra gente aqui, que a gente vai mostrar no decorrer da semana. Eu vou tentar fazer também, não sei se eu vou conseguir não, mas vou tentar. Né? Isso aí. Bom, um beijo para todo mundo, obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã estaremos de volta ao vivo às 7 da noite com muito mais para vocês, informações reais. Lembrem-se disso, viu? E no mais, fique em casa se resguardando e também resguardando a sua família, tá? Beijo no coração e até amanhã.